Michael Jackson é o pai da Shu do Luna. A influência de Michael e como ele e outros fenômenos como a bitomania criaram o K-pop. Talvez você já tenha ouvido falar da influência do Michael no K-pop. E muito se fala da visita dele à Coreia do Sul nos anos 90. Mas o que ele fez vai além disso. Antes mesmo de chegar no Michael, eu consigo trazer uma coisa bem mais distante. Imagina o seguinte: garotos jovens, com visual diferente, cantando sobre amor e juventude, conseguindo uma legião de fãs que colecionavam seus álbuns, produtos, ouviam suas músicas nas primeiras horas de lançamento, diziam que queriam se casar com eles. Tudo isso numa experiência coletiva, onde eles criavam amizades e relações baseadas no sentimento que eles tinham sobre esses cantores ou música. Se você acha que eu tô falando de uma fanbase, de um grupo de K-pop lá no Twitter, você não deixa de estar certo. Mas eu também tô descrevendo aqui a bitomania. And here they are, fresh from their triumphant appearances in the United States. 12,000 young Britons roar a welcome. Their shrieks rise in an awesome wave. Our staff scientist, in an odd moment, calculated that this young mob is generating enough energy to put 3 Atlas missiles in orbit and power 54,000 transistor radios. Era o início dos anos 60 e a bitomania estava explodindo. Por onde os Beatles passavam, multidões de fãs histéricas se acumulavam para vê-los. Elas gritavam, choravam, desmaiavam, tudo por estar perto deles. I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I'll love them. Hoje em dia, no nicho de K-pop, caso você aí não saiba, esteja vendo esse vídeo por causa do Michael e não por causa do K-pop, já foi muito discutido a questão de segurança e de limite com o idol. Então, a histeria dos fãs dos Beatles lá nos anos 60 não vai acontecer aqui, ou provavelmente as chances de acontecer são muito baixas. A menos que seja uma fã muito louca, muito doida, mas a gente não concorda com esse tipo de assédio em relação ao artista. Então, o que eu tô fazendo aqui é uma comparação sobre a popularidade, não sobre a forma dos fãs agirem. Aqui, a relação não é apenas de como a ideia de fanbase nasce com os Beatles, e também semelhanças e paralelos cabíveis, mas também eu começo a fazer uma reflexão sobre. Foi aí que a indústria descobriu o poder dos grupos musicais. Agora sim a gente chega no mais. E aqui eu vou começar a fazer as minhas comparações, os meus paralelos e tentar falar, ó, isso daqui é igual, isso aqui se parece. Tá vendo como isso aqui tem relação? Então, todo mundo fica bem atento ao que eu tô querendo explicar. Vê se faz sentido. Vamos pro Michael. O começo da carreira do Michael é marcado pelo pelo talento e carisma de uma criança que já parecia destinada ao estrelado. Ele nasceu em 1958 e quando tinha apenas 5 anos, ele começou a cantar e dançar com os seus irmãos num grupo musical que mais tarde se tornaria os Jackson 5. Aqui tá um pouco do começo da minha linha de raciocínio. Lembra que eu falei que com os Beatles a indústria percebeu o poder dos grupos musicais? Michael Jackson vem de um grupo musical, então ele consolida aqui pra gente a ideia de que grupos funcionam muito bem. Agora é o seguinte, olha esse vídeo aqui. Jackie Jackson. I'm the oldest Jackson. And Tito Jackson. The swingin'est Jackson. And Marlon Jackson. The dancing'est Jackson. And Michael Jackson. The skinniest Jackson. And Randy Jackson. The cutest Jackson. Nele, os integrantes do grupo Jackson 5, que por acaso são família, eles se descrevem, ou melhor, se apresentam. O Jackson mais velho, o Jackson mais descolado, o mais dançarino, o Jackson mais magro, por acaso é o Michael, e o Jackson mais fofo. E eu vejo aqui, e eu espero que consigam me acompanhar e ver se faz sentido também, eu vejo aqui um princípio, ou pelo menos um paralelo que a gente pode fazer às ideias de posições de um membro de um grupo. 안녕하세요. 저는 릴리입니다. 기억해 주세요. 안녕하세요. 저는 엠믹스의 리더 해원. 저 하늘에 뜬 해원, 바다 해원, 여의 해 아니고 아이 해원. 여러분 딱 봐도 아시죠? 머리 색깔 혼자 이렇게 튀는 거 핑크. 지니. 네, 안녕하세요. 저는 엠믹스 설윤입니다. 보름달 개 맞습니다. 네, 안녕하세요. 저는 엠믹스 막내 규양이 규진입니다. 네, 안녕하세요. 저는 JIWOO 지우 옆태가 예쁜 지우입니다. 제발 제 이름 붙여주세요. 부탁드립니다. 제 이름은 페이입니다. Tipo assim, se a gente for falar de ENHYPEN, pronto.
vou usar de exemplo. Temos o mais velho, Hee-sung. Temos o líder, Jong-won. Temos o mais dançarino, que seria o Nick, porque ele seria um main dancer. Em 1968, os Jackson 5 foram descobertos pela Motown Records. E aqui eu falo de mais uma coisa que passa pela trajetória do Michael e que é deixado de herança para a indústria do K-pop. Essa herança de Michael e Motown Records são as audições para entrar na empresa. Isso que vocês acabaram de ver foi um vídeo do Michael, ou melhor dizendo, dos Jackson 5, do grupo inteiro, fazendo uma audição para entrar na Motown Records, a gravadora deles. E eu acho que é autoexplicativo. É inegável que essa maneira de achar novos talentos e também de peneirar onde, como empresa, investir ou não, é usada até hoje por empresas de K-pop. Seja com aquela coisa de trainees de empresa, onde nós sabemos que precisa ser feito uma audição para entrar e mensalmente audições ou pequenos testes para ver se a pessoa vai continuar ali ou não. Ou seja, com as audições televisionadas, os famosos reality shows, como Island, Girls Planet, Boys Planet, qualquer programa que tenha como intenção final montar um grupo. 아 진짜 마지막이구나. 데뷔가 목표고 꿈이고 다음에 데뷔는 상상하고 싶지 않아요. 트와이스의 멤버를 결정한 2라운드 대결을 시작하도록 하겠습니다. A voz do Michael. A voz do Michael, como a galera já deve saber, não é aquela característica voz fina que a gente costuma ouvir dele. Isso é algo que também me lembra muito Marilyn Monroe. E esse assunto da voz fina me lembra muito um vídeo do canal O Algoritmo da Imagem. Se não me engano, é no vídeo Quem Quer Ser Mickey Mouse, onde Senhorita Bira fala pra gente sobre a voz de Marilyn Monroe. Analisa, pensa em vários locais diferentes de pensamento, sei lá o que eu tô falando, mas pensa em vários momentos sobre esse alter ego da Marilyn, não só dela, mas de outros artistas. Então fica uma recomendação para entender do que é que eu tô falando aqui. Então isso pode-se dizer que era a versão de Michael que ele queria mostrar como artista. Isso então me leva a personas criadas pelos idols. Não é necessariamente algo ruim, não me entendam mal. Mas vocês sabem que alguns idols já revelaram que algumas empresas, supostamente, criam personas para seus artistas. Eu consigo ver a referência que o Michael traz aqui. A ideia de persona, de quem eu quero mostrar para o público, qual o lado de mim que eu quero mostrar para o público, quem é o personagem Michael Jackson. E volto a repetir, não que isso seja algo ruim, acho muito positivo sim, até você criar essa persona, porque você tem o Michael, você tem o Michael Jackson, rei do pop, tá entendendo? Eu observo que, de certa forma, até algo natural feito por artistas. Então vejo que de forma também natural chega pros idols essa ideia de qual a versão de mim que eu quero passar. Essa história do tom de voz do Michael, aquele tom de voz mais fininho, mais fofo, mais calmo, tranquilo, meigo, é um tipo de fanservice. E talvez aqui eu veja um começo, ou pelo menos uma ideia do que pode ser os fanservices de Aegyo. 네가 너무 좋아. 어떻게 네가 너무 예뻐. 어떻게 Figurinos e coreografias. Aqui tá no básico. Não precisa nem ser muito entendido de K-pop para perceber a relação entre o Michael e as performances. Dá para perceber a forma como as apresentações elas são pensadas. Desde simples apresentações de promoções de comeback, até mesmo performances de grandes premiações, como Mama, sofrem diretamente e escancaradamente a influência do Michael Jackson. Num primeiro momento, a gente já vê isso nos figurinos. Não apenas existem figurinos que fazem diretamente uma referência ao Michael Jackson, como também a alta costura, o cuidado aos detalhes, a expressão que o figurino transmite, agregando ao conceito da música ou do artista. Tudo isso bebe muito da fonte do Michael. E é inegável. Michael mudou a forma de pensar uma performance. Ele foi além e fez das apresentações um momento único
e expressivo como ninguém fez. Essa ideia de inovar, de mostrar algo novo, impactante o suficiente e esbanjando todo o seu talento, foi trazido para o K-pop, contando até mesmo com a característica coreografias. O Michael era um artista completo. Ele era o que no K-pop a gente chama de ace. Ele era muito minucioso e criterioso sobre as coreografias da sua música. Desde os Jackson 5, era possível ver como a dança complementava as suas músicas e não andavam separados. Ele não dispensava dançarinos para tornar a performance mais dinâmica, formar um palco mais dinâmico. As coreografias em si, eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação aqui. Conceitos em um comeback. Indo bem mais além do que só fazer um lançamento de uma música falando sobre um amor falido, o Michael Jackson se preocupava com conceitos. Thriller nos trazia para literalmente um terror. A música se preocupa com ritmos, com os sons ao fundo, com a letra, com as vozes. A forma de Michael cantar, tudo é pensado para trazer, da melhor forma, a música ao conceito terror. Bad é uma obra de arte. Os figurinos, a coreografia e, novamente, cada aspecto da música é pensado para te induzir ao conceito bad. Isso se repete em Remember the Time, Black or White. A indústria de entretenimento sul-coreano com certeza percebeu como a mudança de conceito, ainda que alinhada a um conceito maior de um grupo, faz com que o público se interesse, engaje, queira saber o que vai acontecer a seguir, o que é que eles vão fazer a seguir, qual o próximo passo, faz com que o público fique curioso, que goste de acompanhar, que queira saber como vão ser as roupas, os cabelos, a sonoridade e o mais importante, isso torna o comeback, a música, o álbum em arte. MVs. Se os Beatles criaram os videoclipes, o Michael elevou eles ao nível da arte. Trouxe também uma importância tão grande para os videoclipes que os tornou indispensáveis. O orçamento de Thriller foi algo inédito para a época. Estima-se que custou perto de $1 milhão e que foi mais caro do que o orçamento do álbum Thriller em si. Isso segundo a revista Elle. Isso, é óbvio, é um valor altíssimo para um videoclipe. E principalmente para a época, tá? O videoclipe de Thriller ajudou a alavancar as vendas do álbum, que já era um sucesso. Mas não só isso, como também mudou a forma como videoclipes eram vistos e produzidos. Desse jeito, as empresas podem ver o impacto de um bom videoclipe. E no K-pop, o MV também vai influenciar nas vendas de um álbum, positiva ou negativamente. Toda a complexidade e cuidado de um videoclipe também se mescla com o que eu falei antes, com a ideia do conceito. Um clipe bem produzido, alinhado ao conceito do grupo, com bons figurinos, boas performances, boas coreografias, tudo isso deve trazer sucesso a um grupo de K-pop. E a gente deve muito disso ao Michael. Mas é sério, vocês conseguem ver como que tudo que foi acontecendo para transformar o Michael na lenda que ele é, cada pequena coisinha é observada pela indústria. Isso vai acontecendo com outros artistas renomados também, como os Beatles, que eu até citei um pouquinho. Vai se pegando um pouco disso e colocando para tentar transformar isso numa receita de algo que chegue um pouco perto do que foi o Michael. Algo que eu também gostaria de falar é que a ideia de fanbase, eu acredito que vai nascer com os Beatles, mas a ideia de uma fanbase global tão forte vai aparecer também com o Michael. Os fãs do Michael foram parte fundamental para transformar ele no sucesso que ele foi e é. Então a indústria sabe e tenta seguir os passos, e isso é muito positivo, também para alcançar mais fãs, alcançar mais público. E consegue. Afinal, essa é meio que a fórmula ali. E é uma fórmula até bonita de você ver. Michael Jackson e a sua influência são, sem dúvida, fundamentos invisíveis e essenciais do que conhecemos hoje como a cultura idol do K-pop. A partir da Beatlemania, a indústria percebeu o imenso potencial que um público leal, engajado e apaixonado por grupos musicais tem. Um fenômeno que Michael consolidou com a sua carisma e capacidade de inovar. Personas bem definidas para cada integrante, performances visuais, coreografias inconfundíveis, videoclipes que contam histórias completas. A grandiosidade do Michael, ela não está apenas no sucesso, nos seus números, mas na sua visão de que um artista tem que se conectar profundamente com o seu público e se reinventar
a cada trabalho. Assim, observando tudo isso que eu falei, observando o K-pop com um olhar um pouco mais sensível a esse tipo de paralelos que eu fiz no vídeo, a gente percebe a herança que foi deixada por ele, que, como sabemos, inspira até hoje idols. Se os Beatles deram o primeiro passo, o Michael Jackson mostrou como tornar a música em um espetáculo completo, capaz de tocar o coração de todo mundo. E é isso que o K-pop abraçou e continua a expandir. Será que isso ficou bom? Off topic da conclusão, que já era para ser o final do vídeo. É o meu primeiro vídeo. Vai fazer um ano eu fiz um vídeo no TikTok falando sobre o Michael Jackson. E era sobre por que você tem medo do Michael? Onde eu falava sobre como pintaram ele na mídia. Depois desse vídeo, uma galera me pediu pra fazer mais vídeo, né? E aí eu não fiz. Só que eu fiquei muito insegura sobre fazer. Porque nunca fiz, e o que é novo assusta, né? Mas depois de quase um ano, eu percebi que o tanto que eu gostei de produzir aquele vídeo, eu queria sentir de novo. Então, como eu gosto muito de falar e fazer uma pesquisa muito bem feita, modesta à parte, eu pensei que fosse uma boa ideia se eu transformasse isso em um vídeo longo no YouTube. De repente, fizesse pequenos cortes ou usasse uma pequena parte lá na rede onde eu postei o primeiro vídeo. Então, eu quero que deixem aqui ou em qualquer lugar que vocês acharem que devem, meio que o que você acha? O que você achou sobre esse primeiro vídeo, sobre trazer artistas que eu gosto e falar sobre, e não só falar sobre como se fosse apenas curiosidades, mas também trazer um tema que ou pouca gente falou, ou é uma reflexão minha, ou é uma reflexão interessante que eu não vejo muita gente falar, problematizar o que tiver que problematizar, conversar. Enfim, fala aí se vocês acham que isso é uma boa ideia, se gostou, se não gostou. E é isso. Eu acho que é isso. Como se encerra um vídeo? Não sei, eu nunca fiz um vídeo. Tchau.